Você realmente sabe usar o computador? As pessoas ao seu redor às vezes parecem lentinhas quando o assunto é tecnologia. Por que, sei lá, a sua avó não consegue aprender a usar o computador se ela consegue usar o smartphone tranquilamente? As pessoas vão te chamar para sempre para arrumar a impressora delas? A resposta desses mistérios pode estar em uma pesquisa que foi realizada em 33 países desenvolvidos e mostrou que tem muito mais empurrador de mouse nesse mundo do que você pode imaginar. Eu sei que o que eu vou falar agora pode soar um pouco elitista, mas tem explicação e eu não estou querendo fazer com que você se sinta melhor que as outras pessoas necessariamente, mas eu tenho certeza que se você acompanha esse canal aqui, você já é uma pessoa especial. Talvez mais especial do que você imagine, pelo menos quando o assunto é conhecimento técnico em informática, em computadores. Duvida? Então, vem comigo para você entender melhor. Há uma pesquisa feita pelo Nielsen Norman Group, uma das maiores instituições do mundo em relação à pesquisa de experiência de usuário, que levanta dados alarmantes sobre as habilidades que as pessoas têm com computadores. Pode ficar tranquilo porque isso aqui não é uma competição, a intenção é exatamente o oposto. Hoje eu vou te mostrar algumas informações que vão poder te ajudar a ficar mais próximo das pessoas, mais conectado com indivíduos que usam computadores como você ou, em muitos casos, usam computadores através de softwares que você mesmo produziu, caso você seja um programador. Sejam aplicativos para desktop, para dispositivos móveis ou até mesmo websites que você construa para os seus clientes ou para algum tipo de serviço. Então, da próxima vez que você vê alguém caindo em um golpe simples por e-mail, quando alguém não entender como usar um site ou quando a sua tia te pedir para arrumar a sua impressora, você vai entender os motivos disso acontecer. A Hostinger está nos ajudando a trazer esse conteúdo até você. Eles são uma empresa de hospedagem de sites que permite que você possa criar uma página na internet exatamente com o visual e funcionalidade que você desejar. Com os conhecimentos do vídeo de hoje, talvez você possa pensar melhor em como montar essa página de serviços lá na Hostinger, ou então você pode usar as ferramentas de construção de sites que eles têm já para dar alguns passos na direção correta. Claro que o conhecimento que você adquirir aqui pode ser aplicado em praticamente tudo, não somente sites. Mas se você quiser aproveitar a oportunidade, os seguidores do canal GeoLinux têm um descontinho bem legal lá nas assinaturas da Hostinger. É só você acessar hostinger.com.br/GeoLinux e na hora de finalizar sua compra, use o cupom GeoLinux, beleza? Para que você entenda a densidade do assunto, a gente precisa contextualizar um pouco porque não é realmente simples. A Nielsen Norman Group é uma empresa da Califórnia, nos Estados Unidos, que tem mais de 20 anos no mercado e já trabalhou como consultoria para grandes empresas aí de tecnologia, como Apple, Microsoft, e desenvolveu extensas pesquisas e testes para avaliar interfaces com o usuário e a sua eficiência. A pesquisa que nós vamos falar nesse vídeo de hoje foi feita entre 2011 e 2015 em 33 países desenvolvidos, com a pesquisa publicada em 2016 pela OECD, The Organization for Economic Cooperation and Development, que é tipo um clube de países industrializados, como a própria Nielsen Norman Group se refere a eles nos seus documentos. E para facilitar, de agora em diante eu vou chamar a Nielsen Norman Group de NNG simplesmente, beleza? Nessa pesquisa produzida em parceria entre a OECD e a NNG foram analisadas cerca de 216 mil pessoas com faixas etárias de 16 a 65 anos, que são chamadas de adultos no report que eles ofereceram, e os links eu vou deixar aqui na descrição caso você queira ler depois. Desse amostral, pelo menos 5 mil pessoas de cada um dos 33 países participaram, então a gente tem uma vastidão bem interessante. O teste consistia em analisar as habilidades relacionadas à tecnologia, especialmente coisas relacionadas a trabalho com tecnologia. Mas ao invés de usarem sites de verdade, eles analisaram a performance das pessoas em softwares simulados para garantir a consistência ao passar dos anos, já que a pesquisa levou pelo menos 3 anos para coletar os dados e mais um outro ano para publicar eles. Os testes também foram adaptados aos idiomas das pessoas para que isso não fosse um fator relevante e ao todo foram 14 tarefas diferentes propostas aos candidatos, desde coisas simples com ações diretas até algumas que exigiriam um domínio maior dos recursos que o computador pode oferecer. Por exemplo, entre as tarefas consideradas simples, estava ali conseguir usar a função Reply All em um software de e-mail para responder a 3 pessoas com a mesma mensagem. Reply All é o responder para todos, né? E entre as mais difíceis, estava agendar uma reunião online usando uma determinada aplicação, usando informações contidas em diversas mensagens de e-mail diferentes. E se você pensou já, caramba, isso daí é difícil por acaso? E bom,
Fácil e difícil é um conceito relativo. Se você parar para pensar, agendar uma reunião assim é uma tarefa cheia de coisas implícitas que você assume já saber. Você precisa dialogar e usar ferramentas de softwares de e-mail para conversar com as pessoas diferentes aí, verificar os seus horários disponíveis, observar a sua própria agenda, criar reunião através de um software adicionando os convidados e ter certeza de que as pessoas corretas receberam e aceitaram esses convites. Talvez aí na sua cabeça já tenha passado um microfilme de como você faz isso aí em poucos segundos, mas é exatamente esse o ponto da pesquisa, o mesmo ponto que a sua mãe já fazia na sua infância, afinal de contas, você não é todo mundo. Os dados da pesquisa são extremamente interessantes, mas antes de chegarmos lá, você precisa entender por que você não é todo mundo, afinal de contas. Mesmo dentre as pessoas com maior nível técnico em computadores do mundo, eventualmente existem grandes diferenças entre grandes profissionais e pessoas que ainda estão aprendendo. É por esse motivo que profissionais altamente qualificados têm maior chance de serem bem pagos. É difícil encontrar muitos especialistas. E em breve você vai ter uma ideia do quanto. As pesquisas da NNG abordam um termo ou um assunto que qualquer pessoa que desenvolve um produto, seja um site, seja um app, seja até mesmo um sistema operacional, precisa entender, que são chamados Mental Models. É um conceito de UX, mas também é um conceito psicológico que envolve a forma com que as pessoas aprendem. Para começo de conversa, o modelo mental ou Mental Model é o que o usuário acredita que sabe sobre o sistema ou o ambiente que ele tem contato. E a palavra é essa mesmo, acredita. Se trata da sensação de crença e não de fatos, é algo subjetivo e por isso tão complicado de lidar. Para complicar um pouco mais as coisas, o modelo mental também é inerente de cada indivíduo. As pessoas não assimilam a tecnologia da mesma forma. E uma das coisas que as pessoas têm em comum é que elas usam experiências passadas para ditar como elas provavelmente vão interagir com um novo software ou uma nova interface, seja num aplicativo ou seja num site. Um exemplo muito interessante que a própria NNG possui, que dá alguns exemplos disso, é sobre o uso da tecnologia por pessoas de mais idade, em torno de 65 anos ou mais. Quando eles perguntaram para essas pessoas, chamadas na pesquisa de seniors, o que eles faziam na internet, as respostas são coisas simples. Eu uso a internet para acompanhar as notícias da minha cidade, eu gosto de jogar cartas online, eu pago as minhas contas online, eu uso o meu celular para entrar em contato com os meus amigos e parentes. Eu uso o Google Maps para saber o caminho de algum local novo que eu ainda não fui. E por aí vai. Eu imagino que não tenha nenhuma grande surpresa nisso se a gente parar para pensar. Porque a maior parte das pessoas utiliza a tecnologia exatamente dessa forma. Algo relacionado aos seniors da pesquisa, mas que possivelmente se reflete em outras faixas etárias, está diretamente relacionado com o conceito de Mental Models. Por que será que uma pessoa abre o navegador do computador e pesquisa por Google no Google? Então clica na resposta e digita o que queria. Hoje em dia, não só a pessoa poderia digitar a pesquisa diretamente ali na caixinha, como se ela sabe exatamente onde quer ir no Google, por que ela não digita google.com diretamente? Bom, existem algumas explicações para isso e está relacionado à forma com que a tecnologia parece funcionar para essas pessoas, não como ela realmente funciona. Lembra da questão que foi levantada antes? Primeiramente, o conceito de Omnibox, que a gente tem em praticamente todos os browsers, onde você pode pesquisar com o buscador padrão diretamente da barra de endereços, nasceu justamente por conta disso, para facilitar o trabalho dessas pessoas. Houve um tempo em que a barra de endereços só funcionava se você realmente digitasse o endereço, por isso que ela se chamava assim, e existia uma outra barra de pesquisa. O Firefox tinha isso até não muitos anos atrás e também existia um monte de toolbar, lembra na época que lotavam os navegadores com essas coisas que serviam para pesquisar em determinados buscadores. Mas a crença principal é que as pessoas descobriram que se digitassem Google no Google e elas clicassem na primeira resposta, isso as levaria até o Google, porque elas não se deram conta de que ao pesquisar ali, elas já estão pesquisando no Google. E elas jamais questionaram esse método, porque apesar da gente que entende tecnologia saber o quão redundante isso é, para aquele senhor que só está querendo ver as notícias ou pesquisar a previsão do tempo, esse é o procedimento correto e ele nunca falha. Outro elemento comum é o quanto as pessoas usam os mesmos dados para tentar logar em sites com formulários diferentes. Na cabeça de muitos,
Todo formulário é a mesma coisa. Se a pessoa tem uma conta de e-mail no Gmail, os dados mostram que, em muitos casos, ao tentar entrar no Facebook, o conceito de criar uma conta nova não é algo que realmente faz sentido para muita gente. E as pessoas simplesmente vão ver a caixa de formulário que diz e-mail e senha e elas vão tentar digitar aquilo que já conhecem. Resultado, sites como o Facebook simplificaram tremendamente o processo de login e hoje em dia mostram formas de logar diretamente com algum outro serviço que a pessoa já tenha, como uma conta Google, por exemplo. Em outras palavras, não realmente importa o quão intuitivo você acha que o seu app ou site é. O que importa é o que as pessoas vão ver nele. E o que elas vão ver depende totalmente desse conceito de mental models. As pessoas identificam certos padrões e simplesmente avançam sem refletir muito naquilo. As pesquisas da NNG também mostram que a maior parte dos usuários não técnicos tem dificuldade em diferenciar coisas como uma janela do sistema operacional e uma janela que é do navegador de internet, de uma janela que é de um outro software. Elas têm dificuldade em separar ícones do programa em si e também arquivos locais de arquivos remotos, tipo arquivos na nuvem, no Google Drive ou qualquer coisa assim. Também eles têm dificuldade de diferenciar diferentes senhas e formas de se logar em dispositivos e serviços diferentes, o que leva provavelmente a quantidade imensa de senhas e logins iguais para várias contas diferentes. A NordPass, uma empresa popular de VPN e segurança na internet, liberou uma lista com algumas das senhas mais comuns na internet. E adivinha só, o primeiro lugar é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segundo lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O terceiro é 1, 2, 3, 4, 5. E tudo isso tem um motivo, além de desinformação. E claro, é um prato cheio para os criminosos. Afinal, uma pessoa que usa uma senha assim possivelmente não tem autenticação em 2 fatores e também não tem conhecimento para se desviar das armadilhas de phishing e de engenharia social. Se muitas vezes até as pessoas que sabem caem nesse tipo de coisa, imagina quem não tem noção nenhuma. A NNG reconhece que existe um mental model, entre aspas, regrado pela inércia. As pessoas tendem a aprender uma coisa de um jeito e se funcionar uma vez, elas tendem a repetir isso sempre. Lembra do caso de pesquisar Google no Google? Se hoje as pessoas sabem remover um app Android dos seus celulares pressionando o ícone do app, e depois fazendo alguma ação para apagá-lo, qualquer empresa que fizer algo muito diferente disso vai sofrer para implementar essas mudanças num primeiro momento, pelo menos. Mas ainda que exista essa dificuldade de mudar os hábitos, há formas de agir em modelos mentais e para isso é necessário fazer com que as mudanças facilitem o processo e ainda tenham alguma similaridade com o que as pessoas já conhecem. Um belo exemplo disso é que foi mais fácil para as pessoas que utilizam o Windows 7 migrarem para o Windows 10 do que migrarem para o Windows 8 a princípio. Um outro exemplo disso é a própria Amazon, que ao invés de exigir vários passos para você fazer uma compra, agora com poucos cliques é possível fazer o mesmo. A Amazon inclusive enfrentou problemas judiciais por facilitar até demais a compra, a ponto das pessoas comprarem quase sem se dar conta. Hoje em dia as coisas mudaram nesse sentido, mas ainda continua bem simples e eles estão sempre medindo o termômetro desse tipo de coisa. Existem vários testes em UX que podem ser feitos para ajudar a determinar quais as melhores formas de se fazer uma mudança positiva em uma interface. Porém, nós estamos falando sobre por que você é uma pessoa especial. Lembra? Basicamente, o que você, que desenvolve algum produto digital, deve ter sempre em mente é: você não é o usuário. E eu até estenderia, mesmo que você não desenvolva nada, mas você é um usuário avançado, você geralmente não é o público-alvo das aplicações também. Especialmente quando você for um desenvolvedor, dificilmente qualquer pessoa na Terra vai saber usar melhor o seu app do que você mesmo. Você não pode ser o parâmetro. Mesmo que você esteja desenvolvendo um app focado no demográfico de pessoas com mais alto nível técnico, é plausível de se supor que mesmo essas pessoas vão saber menos do seu app do que você, que fez ele. Como a própria NNG aponta, observando que os designers são tão diferentes da maioria dos usuários-alvo, não é apenas irrelevante o que você gosta ou o que você acha fácil de usar. É frequentemente um equívoco se basear em preferências pessoais. E aposto que você que acompanha o canal consegue pensar em um punhado de projetos que têm esses problemas. Sistemas e softwares feitos de hackers para pessoas que não têm e nem precisariam ter o mesmo nível de habilidade para utilizá-los. Agora que você entendeu o quanto você, que está aqui comigo até essa parte do vídeo, é especial nesse sentido,
Vamos entender o quanto especial exatamente. A pesquisa da NNG dividiu os usuários pesquisados em 4 grupos basicamente, baseando-se aí na proficiência técnica para realizar as tarefas que foram propostas. 14% dos pesquisados estão abaixo do nível 1, e essas são pessoas que só conseguem fazer tarefas baseadas em problemas bem definidos e que geralmente vão ter apenas uma única e clara solução. Poucos passos para realizar as tarefas e nenhum subobjetivo aí envolvido. Um exemplo de tarefa dessa seção seria: delete essa mensagem de e-mail em um aplicativo de e-mail já aberto ali na frente da pessoa. É quase o equivalente a você ter na sua frente uma porta aberta e a sua tarefa ser fechar a porta pressionando um botão, sendo que ao lado dele tem um botão de abrir a porta e do outro lado tem um escrito fechar a porta. 29% da população pesquisada está no nível 1. E no nível 1, as pessoas precisam ter maior compreensão da tecnologia e serem capazes de utilizar ferramentas auxiliares, como um navegador de internet, aliado a um software de e-mails. E as tarefas nunca dependem da interação com alguém, nunca dependem da resposta de outra pessoa. Como exemplo, eles apontam a tarefa de encontrar todos os e-mails enviados por um tal John Smith. No nível 2, nós temos 26% da população pesquisada e nesse nível as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, já que envolve usar ferramentas diversas para entender como executar de forma adequada essas tarefas. Um exemplo de tarefa desse nível seria: você precisa encontrar um documento relacionado à sustentabilidade que foi enviado para você por John Smith em outubro do último ano. Isso envolve saber como filtrar as mensagens usando data e remetente, além de entender o contexto de sustentabilidade. Se a pessoa não soubesse sobre isso, não entendesse o que é sustentabilidade, poderia pesquisar na internet para entender sobre o que se tratava, e o documento em questão não necessariamente teria em seu título a palavra sustentabilidade. Poderia ser um simples PDF que abordasse esse assunto em um dos parágrafos, o que obrigaria o usuário a saber lidar com documentos desse tipo também. No nível 3 e último, temos apenas 5% das pessoas pesquisadas, o que basicamente envolve conhecimentos genéricos e específicos relacionados a ferramentas diversas, alguma navegação entre páginas e aplicações diferentes, e o uso de ferramentas não diretamente relacionadas à tarefa poderia ser também um fator. Você poderia utilizar elas para executar melhor o seu trabalho. Um exemplo de tarefa que eles deram que foi aplicada para esse nível é: você quer saber qual o percentual de e-mails mandados por John Smith no último mês eram sobre sustentabilidade. E repare que nós não estamos falando aqui sobre programadores fazendo esse teste, mesmo os de nível iniciante, de engenheiros ou de técnicos de hardware ou qualquer coisa assim, qualquer profissão da área de tecnologia. Você deve ter reparado que esses 4 níveis que eu comentei não fecham 100%, né? Isso porque, segundo a OECD e a NNG, os outros 26% faltantes, os outros 26% dos entrevistados, não são capazes de usar os computadores. Reflita um pouco sobre esse número. Praticamente 1/4 das pessoas do teste não conseguiram sequer começar a tentar fazer os testes. Para essas pessoas, ainda hoje, computadores são muito complicados. Claro que apesar de ser uma pesquisa relevante e ter um bom valor amostral de pessoas, um valor considerável de aproximadamente 216 mil pessoas, a maior parte do mundo ficou de fora, como geralmente acontece em qualquer pesquisa. E estatisticamente, isso não quer dizer que esses números possam ser diferentes, mas claro, dependendo de onde você pesquisar, você pode ter resultados diferentes. Porém, eles sem dúvida ofertam um indicativo. Lembro mais uma vez que a pesquisa foi feita em 33 países desenvolvidos. E aqui nesse gráfico, alguns dados são interessantes. Me pergunto como seria se fossem países menos desenvolvidos. Só reiterando, a pesquisa foi feita com pessoas entre 16 e 65 anos, com pelo menos 5 mil representantes em cada país. Repare que curioso, o Japão, que possui a maior taxa de pessoas no nível 3, que seria o mais alto, mas também possui a maior taxa de pessoas que não conseguiram usar os computadores, que seria o nível mais baixo. A primeira vez que eu tive contato com esses dados foi através do projeto KDE. Nós fizemos um post no blog de Linux elucidando essa questão. E aparentemente os desenvolvedores estão cientes desse problema, o que é algo bom. Dessa forma eles podem trabalhar para diminuir esse impacto. Depois de você assimilar que a maior parte das pessoas tem dificuldade de fazer coisas extremamente básicas em informática, ou melhor, básicas para mim e para você talvez, vários insights devem ter aparecido por aí, não é verdade? Mudar os modelos mentais que cada pessoa carrega em si é algo extremamente complicado. E entender essas adversidades pode te ajudar a moldar melhor os seus projetos
para algo tangível para a maioria do público. E se você, assim como a gente, está do lado de quem tenta criar e compartilhar informação, veja o quanto isso é importante. Se há dissidências no entendimento das tecnologias pelos próprios especialistas, imagina a confusão que isso pode gerar na cabeça de quem não tem nenhum décimo da sua bagagem de conhecimento. O simples fato de você conseguir formatar o seu computador, mesmo que você não entenda totalmente o que você está fazendo, já te coloca em um nível acima da maior parte de pessoas que utilizam esse tipo de tecnologia. Eu te falei, viu só como você é uma pessoa especial? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas isso aí um certo herói já te ensinou. Agora, será que você consegue se dar conta de que você pode fazer parte das pessoas de nível 1 ou abaixo em qualquer outro assunto que não seja tecnologia? Uma das maiores lições de humildade da vida que eu já levei foi poder dar aulas de informática básica para idosos. Já faz alguns anos, mas foi inesquecível. Que me faz questionar, inclusive, o quanto vale a pena a gente ficar debatendo qual software é melhor que qual software às vezes. Tecnologia significa algo completamente diferente para essas pessoas do que significa para a gente. Enquanto nós ficamos preocupados com detalhes técnicos, essas pessoas se preocupam em como elas vão poder fazer as coisas com essa tecnologia e de que forma elas vão poder fazer essas coisas. No fim das contas, ainda que a análise técnica tenha o seu valor, esse demográfico precisa muito da nossa ajuda. Só espalhando conhecimento é que nós vamos conseguir diminuir essa barreira que a tecnologia que nós criamos para aproximar as pessoas acaba gerando sem querer. Até a próxima.